Abel Ferreira vem pressionado na temporada 2026. Olha só esse debate da Jovem Pan sobre a pressão e desafios do Verdão na temporada 2026. Muito boa tarde para você. Não é um camisa 5 necessariamente o Marlon Freitas, embora possa fazer essa função de 5, sempre jogou um pouco mais avançado no Botafogo, como um camisa 8. Até por isso tem um ou outro torcedor do Palmeiras falando assim, pô, bom jogador tal, mas não preenche uma das lacunas do elenco, que hoje é esse camisa 5 de mais combate no meio de campo. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada e excelente ano de 2026. Aproveitando o primeiro programa de 2026 aqui do Canelada, um excelente ano de 2026 para todos nós. Vai lá, Piperno. Tudo bem, Pedrinho? Um excelente 2026 para toda a nossa audiência também. Bom, em relação ao Mikael, como é bom o empresário dele, né? Puxa vida. Aliás, o empresário joga até melhor que ele. Sobre o Marlon Freitas, eu acho um jogador muito bom. E é claro que ele não é talvez o número 5, enfim, por sangue típico, o cão de guarda que muitos torcedores tanto gostam e tal. É um homem mais voltado à contenção. De qualquer forma, não vamos esquecer o que aconteceu com o Zé Rafael. Era um jogador também de uma outra característica, o técnico trabalhou bem e ele, em 2023, foi um ótimo 5, né, na vaga aberta com a saída do Danilo, que era um jogador muito bom naquele momento, foi para o futebol inglês. O Palmeiras, em vez de ir para o mercado e buscar outro jogador para essa posição, readaptou quem tinha. Porque aí que está o negócio, vejam. Esse também é o trabalho de um grande técnico de futebol. O Abel, em 2021, 2023, ele foi um grande técnico. O Abel, de 2025, foi um técnico que falhou muito. Foi muito ruim em 2025. Mas naqueles 3 anos ele trabalhou demais. Ele readaptou jogadores de funções diferentes. Ele fez isso com o Zé Rafael. Ele fez isso com o Rony. Ele usava a dobra de laterais direitos, sendo que em muitos momentos o Mike era um ala e o Marcos Rocha, por exemplo, jogava como um terceiro zagueiro. Né? Quando o time recuperava a posse de bola, o Marcos Rocha abria, o Mike avançava. Ele transformou, nos seus melhores momentos, por exemplo, por exemplo, o Piquerez. O Piquerez, em alguns momentos, também acabou jogando por dentro. Rafael Veiga era outro caso de jogador em quem o torcedor não tinha confiança nenhuma. O Palmeiras, inclusive, emprestou, aí voltou e com ele jogou melhor. Então, tudo isso está na conta dele. Agora, ele tem que voltar a fazer esse tipo de coisa. Ele é muito bem pago para isso também. É muito fácil no mercado fazer o que fez no ano passado. Eu vou gastar 700 milhões aí para tentar montar um time. Aí é tranquilo, né? E não conseguiu montar esse grande time. Então agora é trabalhar o que já está lá. Eu acho que o Palmeiras tem uma série de bons jogadores que em 2025 mostraram muito pouco, mas também em função da forma como o time jogava, forma errada como o time jogava. Eu confesso para você que eu espero mais do Sousa, porque eu vi qualidades nele, eu acho que esse jogador ele pode entregar mais. O Jefté, teve um começo desastroso nos últimos jogos em que ele entrou em campo, foi bem. Os 2 laterais direitos, eles chegaram a jogar bem, especialmente o Giai no primeiro semestre e o Kelvin logo que desembarcou aqui, e terminaram a temporada jogando péssimo futebol, mas eu acho que eles potencialmente têm condição de entregar mais. Então, o técnico tem que ser exigido para isso. Eu defendo o seguinte, Pedrinho, que o Palmeiras haja como fez em 2023. Perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa. E eu cheguei várias vezes com você, falei, não tem que trazer ninguém, o time está muito bom e a base é muito boa, pode suprir lá uma vaga ou outra para compor elenco. Trouxe só o Richard Rios, trouxe o Arthur e com isso foi campeão brasileiro e jogou uma Libertadores muito boa, atingindo a semifinal, podendo inclusive, se o técnico não tivesse cometido um erro importante, avançado até a decisão. Então, a exemplo de 2023, o elenco é bom, vai caber ao Abel trabalhar melhor. A tendência é que o Marlon Freitas, agora novo reforço do Palestra, chegue para competir por uma vaga no time titular com o Lucas Evangelista, naquela ideia do Abel Ferreira que funcionou até, serviu para o Palmeiras se classificar na Copa Libertadores contra o River Plate. Foi a tática usada pelo Abel, tanto lá no Monumental como aqui no Palestra Itália, com 3 jogadores no meio de campo. Ali ele tinha o Aníbal Moreno, que era jogador de mais combate,
o Lucas Evangelista, que ajudava a carregar o piano, e liberava o Andréas Pereira para armação de jogadas, para dar aquele passe. E o Abel, com essa chegada do Marlon Freitas, já chegou no segundo semestre o Andréas Pereira, ele pode ter essa possibilidade agora de repetir uma formação que em determinado momento deu certo na temporada 2025 para fortalecer o meio de campo do Palmeiras. Mauro César, muito boa tarde, até porque desde a saída do Danilo e aquela dupla Danilo e Zé Rafael, o Palmeiras não tem uma dupla de volantes tão confiável, né? Não tem um meio de campo tão confiável o Palmeiras. Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Assim, a saída do Aníbal abriu espaço para a contratação de outros jogadores. E o Palmeiras foge um pouco daquela ideia de contratar jogadores mais jovens um pouco, que poderiam eventualmente ser negociados, né? E parte para um jogador que não vai negociar, não vai usar 2, 3 anos, vai negociar. Dificilmente vai acontecer, né? E se acontecer, a tendência é sair por menos, porque vai ficando mais velho. É um jogador para tentar resolver um problema. Acho que vai disputar ali com o Lucas Evangelista, espaço no time, muitos jogos, muitas competições, é preciso ter reposição. É uma boa contratação. E aí o Botafogo que vem num caso curioso, que sai o jogador e está em transferban, né? Por 3 janelas. 3 janelas. Essa, a do meio do ano, e a do início do ano que vem. A não ser que ele consiga resolver. E é difícil, né? Porque tem o Almada com mais não sei quanto tempo pagar de juros, o Almada já foi revendido. Nossa, uma confusão. Fora outros rolos aí do Botafogo, dessa SAF do Botafogo. Então, imagino que assim, um jogador sem reposição para o Botafogo, né? A não ser que ele encontre uma solução caseira, alguém lá dentro do próprio elenco. O Palmeiras é uma boa contratação, acho que não é uma contratação para parar a torcida, para fazer, sei lá, aeroporto, nada disso, não chega tanto, mas é um bom jogador, acho que vai acrescentar. O Botafogo agora tem a história do Savarino, que, de acordo com os colegas aí, tem sido oferecido no mercado. É bom jogador, né? Bom jogador o Savarino. Tá na Venezuela ainda. Não conseguiu ainda, né, retornar ao Brasil, por conta de tudo que se passou lá na Venezuela. E é um jogador que está no mercado até por conta dessa situação do Botafogo do transferban. Negociou o Patrick de Paula também, né? Com o Remo. O Remo foi emprestado. E o Botafogo está aí no mercado querendo fazer negócios, né? Para poder levantar dinheiro e, quem sabe, sair dessa situação do transferban. E esse fim de ano que o transferban movimentou o futebol brasileiro, né? E continua movimentando e vai ser assim durante toda a temporada 2026. Mas foi um ano de 2025 pro palmeirense muito desgastante, Bruno Prado, porque foi o ano de maior investimento da história do clube, 700 milhões de reais, 12 jogadores foram contratados, o torcedor criou aquela expectativa que não se concretizou, não se traduziu em títulos, e agora o palmeirense confia em um ano melhor, quer um ano melhor, o torcedor do Palmeiras. E assim, o Palmeiras vai brigar de novo pelos títulos. Não dá para saber se vai ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Isso não tem como saber. Que são os 2 principais títulos, né? O Palmeiras, claro, é legal ganhar o Paulista, ainda mais se for uma final com o rival, é legal. Mas não é uma coisa no atual estágio do Palmeiras que vá mudar uma avaliação de uma temporada. A Copa do Brasil eu vejo como uma terceira competição, que, claro, é importante, legal, mas para o Palmeiras e para o Flamengo, o brasileiro e a Libertadores são as prioridades. São os times que entram nessas 2 competições com a certeza de que podem brigar pelo título. Os outros, algum pode brigar, claro. Às vezes entra alguém na briga pelo brasileiro, o Botafogo ganhou, o Atlético ganhou, o Cruzeiro brigou até perto do final, às vezes aparece alguém para brigar pelo brasileiro. E na Libertadores é um pouco mais aberto, que é um mata-mata. Então, nessas 2 competições, o Palmeiras tem tudo para brigar de novo. A pontuação no brasileiro foi boa, foi de 76 pontos. O Palmeiras ele tem falhado, ele nunca deixou de ser competitivo. Ele foi, nos últimos 4 brasileiros, campeão, vice-vice. Mas ele tem falhado aí nos últimos 2 anos nos grandes jogos. E em 2025 aconteceu de novo. Em 2024 eu falei isso mais ou menos nessa época. E em 2025 aconteceu de novo. Isso não mudou. Palmeiras, nos jogos mais importantes contra os seus adversários mais fortes, ele não foi bem, ele perdeu. Em 24 ele cai na Copa do Brasil para o Flamengo, aí ele cai para o Botafogo na Libertadores e perde o confronto direto para o Botafogo já no final do Brasileiro, além de não ter ido bem contra os melhores times do campeonato. Em 25 de novo ele não foi bem contra os melhores times do campeonato, perdeu os 2 jogos para o Flamengo no Brasileiro, perdeu a final da Libertadores e em 2025 dá para incluir os confrontos mata-mata contra um rival, Corinthians, que hoje não tem a mesma força do Palmeiras, mas no mata-mata é um time bom, um time que mobilizado ali, um time de 11 é um time forte, é clássico, né? Então
é um jogo, mas foi também um jogo grande que o Palmeiras não conseguiu se dar bem. É entender o que acontece. A mudança, o gasto que teve ano passado, acho que foi mais para mudar o elenco mesmo, porque chegaram à conclusão de que aquele elenco que foi muito vencedor já não conseguia entregar mais. Então, foi um ano que o Palmeiras decidiu trocar o seu elenco e não vai mais gastar aquele dinheiro por algum tempo. O Palmeiras ele gastou muito porque temos que montar um novo elenco. Esse elenco durou mais ou menos de 2020 a 2023, 2024, né? Em 2024 já começa uma pequena mudança e aí em 2025 mudou bastante. E esse elenco, a ideia é que dure também por 4, 5 anos. É um elenco que talvez uma base que hoje está aí, claro que não todos, sempre vai ter um que vai sair, vai chegar outro, que essa base dure até lá, 2029, 2030. Imagino que essa seja a ideia, porque foi assim que o Palmeiras trabalhou anteriormente. Então agora se chegarão nomes para cobrir lacunas, para cobrir saída de um, de outro, uma carência que falta, mas o elenco é esse, é um elenco forte, um elenco que de novo vai estar ali brigando. Aí vamos ver se nos momentos decisivos o time vai conseguir um desempenho melhor do que nos últimos 2 anos. O confronto direto faz muita diferença e o Palmeiras já há 2 temporadas não consegue vencer os adversários da parte de cima do Brasileirão. Em 2024 não venceu nenhum dos adversários ali do G5 e em 2024, isso, e em 2025 repetiu. O Palmeiras não conseguiu ter um desempenho tão bom assim contra os adversários da parte de cima da tabela. Mas esses jogos, o Palmeiras está enfrentando o Flamengo, o Cruzeiro, que são times muito bons. Mas o Palmeiras também tem um elenco muito bom, investiu para isso. Não poderia ter um aproveitamento melhor. O problema é não ganhar quase nenhum. O normal é ganhar um, perde o outro, mas não está ganhando quase nenhum. Não ganhou nenhum. O Cruzeiro mesmo, ele empatou com o Flamengo e Palmeiras fora. Fez 4-4-4 contra o Flamengo, Palmeiras e Mirassol. E ganhou dos 2 em casa. 12 pontos. E ganhou dos 2 em casa. E o Mirassol também um bombardeio lá em Belo Horizonte e o Cruzeiro conseguiu suportar toda aquela pressão do Mirassol. E isso faz toda a diferença, não é, Piperno? Até quando a gente olha os pontos desperdiçados, pode fazer as contas aí, o Palmeiras deve ter desperdiçado uns 30 pontos no Campeonato Brasileiro contra esses times da parte de cima da tabela. Olha, Pedrinho, é preocupante se não ter vencido nenhum desses jogos em 2 campeonatos consecutivos e com o agravante de que em 2025, os 4 jogos de mata-mata contra o Corinthians, o Palmeiras não fez nenhum gol. Então, é óbvio que a comissão técnica do Palmeiras ela tem que fazer um diagnóstico rigoroso sobre isso, o que aconteceu. Mas o problema todo, eu acho, assim, pelo menos a maior parte desse problema, é que eu percebo que raramente a comissão técnica do Palmeiras faz uma boa autocrítica. Não adianta ficar buscando justificativas em fatores externos, foi o juiz, o bandeirinho, o árbitro, a tabela, o calendário, isso. Não, quer dizer, eu acho que o enfrentamento a essa questão ela tem que ser, ele tem que ser transparente e honesto. É a comissão técnica se juntar lá e falar, bom, gente, é o seguinte, onde é que nós erramos? Veja, por que nós estamos perdendo tantos jogos importantes? Onde entra a nossa culpa? Porque eles erraram, muitas e muitas vezes. E não adianta só ficar terceirizando responsabilidade. Se esse diagnóstico ele está se repetindo, inclusive com jogadores diferentes, porque como muito bem lembrou o Bruno, o Palmeiras renovou principalmente o seu time titular de forma profunda, ora, se o problema continuou sendo comum a essas duas realidades, então é óbvio que a comissão técnica também tem a sua parcela de responsabilidade. Mas é muito difícil extrair esse tipo de resposta hoje. É muito difícil você encarar uma boa entrevista com o técnico do Palmeiras em que esse tipo de assunto vai ser debatido e discutido com profundidade, né? Porque é óbvio que é muito mais fácil chegar numa coletiva, ficar terceirizando responsabilidade, ou fazendo gracinha, ou aquela história lá do Acre te abraça, lá como foi na final coletiva lá da final da Libertadores.